Olá, gente querida. Iniciamos hoje o mês de fevereiro, segunda-feira da quarta semana do tempo comum, 1º de fevereiro. E a palavra de Deus que o Santo Evangelho nos traz é um texto muito bonito. A libertação de um homem no território pagão, no território dos gentios, território dos gerazenos. O texto é de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam na cidade a notícia, e também nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, Jesus lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole
tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, neste capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós encontramos 3 milagres que Jesus realiza. Primeiro, até o versículo 20, o exorcismo deste homem na região da Decápole, na região dos Gerazenos, e depois, numa narrativa mesclada, nós teremos a cura da mulher hemorroíça, aquela que tem um fluxo permanente de sangue, e a ressurreição da filha de Jairo. Nesse texto de hoje, eu gostaria de propor-lhes uma meditação a partir de 3 pontos. Primeiro, a situação do homem. Segundo, a intervenção de Jesus. E terceiro, ele que se torna testemunha da misericórdia de Deus entre os seus parentes, amigos e vizinhos na sua região. Olhemos de perto então estes 3 elementos. Primeiro, a situação do homem. Talvez esta seja a passagem bíblica dos evangelhos em que a situação do doente é narrada com a maior riqueza de detalhes. Tudo gira em torno da situação da impureza deste homem alienado, dominado por uma força exterior que lhe rouba a sua liberdade. Primeiro, estamos no ambiente do mar, à beira-mar. Já sabemos que o mar na Bíblia tem muitas vezes uma conotação negativa. É o lugar das forças incógnitas, misteriosas, dos monstros marinhos, lugar do mistério do maligno ou do perigo e da ameaça do caos. Segundo, nós estamos em região pagã, do outro lado do Mar da Galileia, na região da Decápole, região de gentios. Essa região era administrada diretamente vinculada ao Império Romano. E normalmente as pessoas dessa região do outro lado do mar falavam grego. Era, portanto, uma região tipicamente gentia, pagã, chamada de Decápole. Era chamada de Decápole, que significa 10 cidades, mas essa região variou muito. Às vezes as 10 cidades, na verdade, eram 8 ou eram 12, variava muito. Era um conglomerado de cidades com uma certa autonomia, administrada diretamente vinculada ao Império Romano. Terceiro, este homem está possuído por espíritos impuros. Ele mora nos cemitérios, em meio aos túmulos. Às vezes, ele mora na região dos montes. Os montes, ou o deserto, é a região da desolação, é a região da solidão absoluta, onde não vive ninguém, falta, portanto, o convívio humano, o convívio social, que é uma coisa que nos humaniza propriamente dita. Não somente, ele se fere muitas vezes com pedras. As feridas, especialmente o sangue, também são coisas que transmitem impureza. Depois, os espíritos impuros são mandados para uma manada de porcos.
que são os animais mais impuros por excelência. No fundo, aquele homem está vivo, mas como que em estado de morte. Vivo, porém em estado de morto. É um morto-vivo, na verdade. Percebam então como Marcos pinta toda a cena. Mar, Decápole, Gerazenos, espíritos impuros, é uma legião inteira, cemitérios, túmulos, montes, a pessoa que vaga de modo alienado e sem senso para a própria existência, a manada de porcos, morando em meio aos montes e lugares de solidão, sem a convivência social com os seus irmãos e irmãs. Longe da família, longe da convivência, praticamente a pessoa está completamente desumanizada. Aí entra a intervenção libertadora de Jesus. A situação do homem é muito grave. Por isso mesmo, se diz que ele possui uma legião de espíritos impuros. Não vou entrar aqui no mérito, há uma leitura, há uma interpretação bíblica muito interessante do ponto de vista sociopolítico. Aqui provavelmente está embutida uma crítica sociopolítica ao Império Romano. A legião é um conglomerado de soldados do exército do Império Romano. Na verdade, são mais ou menos 6.000 soldados. Então, o modo de fazer a crítica política ao Império Romano encontrado é exatamente esta, de dizer que quem possui, quem domina este homem é uma legião de espíritos impuros. Então, por um lado, se fala da gravidade do caso, porque o homem está completamente alienado, completamente possuído na sua inteira liberdade. Por outro lado, há esta crítica sociopolítica à presença deste Império Romano, que é a presença de um exército inimigo que domina o povo de Israel. Não somente, muitas vezes os judeus chamavam os romanos de porcos. Então, por um lado, quem está possuindo o homem é uma legião, 6.000 soldados, podemos supor que por trás está esta crítica sociopolítica. E quando os espíritos impuros são expulsos daquele homem, eles são postos numa manada de porcos, animais impuros, e era assim que muitas vezes os judeus chamavam os próprios romanos. Aqui, na intervenção libertadora de Jesus, há uma tentativa de embate. Os espíritos impuros querem dominar Jesus e dão todos os dados da identidade de Jesus. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Então o demônio conhece a identidade de Jesus. Na tradição bíblica, é um modo de tentar dominar a identidade do outro. Quando alguém conhece o nome, conhece a identidade, é uma tentativa de neutralizá-lo, de dominá-lo. E Jesus responde com uma frase muito simples e sóbria: Espírito impuro, sai deste homem. E depois Jesus pergunta o seu nome, e ele responde: o meu nome é Legião. Ao perguntar o nome, o taumaturgo, o exorcista, no caso Jesus, passa a ter o domínio sobre a identidade do espírito impuro que domina a liberdade daquele Filho de Deus. Finalmente, o terceiro elemento importante. Depois que o homem é curado, depois que o homem é exorcizado, temos então um diálogo tão bonito. Ele se encontra sentado e conversando. Isto é, estar sentado e conversando é um sinal grandioso do retorno pleno à liberdade.
é um sinal de humanização. Estar sentado numa roda de conversa significa eu convivo, eu retornei ao meu ambiente familiar, eu retorno ao meu convívio comunitário. E a palavra é a forma de expressão mais plena que demonstra a humanidade presente em nós. Recorde que lá no livro do Gênesis, Deus está à procura de uma pessoa que seja capaz de interlocução, que seja capaz de dialogar. E aquele homem quer ser discípulo de Jesus, quer seguir com ele, mas Jesus não permite. Esse dado, esse fato pode até parecer engraçado para nós. Por que Jesus não permitiu que aquele homem se tornasse seu discípulo e o seguisse? Porque Jesus pretende, Jesus quer que ele se torne testemunha daquilo que a misericórdia de Deus realizou em sua vida, em meio aos seus parentes, aos seus conterrâneos. Aquele homem se torna o primeiro missionário, o primeiro evangelizador na região da Decápole. Enquanto a cidade inteira praticamente expulsa Jesus, porque para os donos dos porcos, o dinheiro, o prejuízo econômico pela perda daquela manada de porcos, para eles isto é mais importante do que a liberdade de um filho de Deus. Olhemos então para Jesus, que nos liberta de todas as alienações e nos devolve plenamente a humanidade profunda que reside em nós, para nos tornarmos verdadeiramente testemunhas daquilo que a misericórdia de Deus fez em nossa vida. E talvez o ambiente mais complexo de ser evangelizado seja a nossa casa, o nosso ambiente familiar, aqueles que são próximos de nós. Tornemo-nos então livres, libertados, desalienados, tornemo-nos missionários e testemunhas daquilo que a misericórdia de Deus fez em nós, nos nossos ambientes. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão.